Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo no canal, começando o ano e aproveitando para desejar para vocês um ótimo ano, que vocês consigam realizar o objetivo de vocês e ser muito feliz também e saber aproveitar a vida nesse novo ano. É o que o canal, eu e a Rosiane, já posso até falar por ela, desejamos para vocês. Tá? Estamos aqui, vamos falar de mais um tema complexo, que é o Janeiro Branco. E a gente, né, claro, veio com a linda e maravilhosa Rosiane para nos auxiliar, para nos ajudar a levar com mais leveza, com mais tranquilidade. É uma possibilidade, né, de viver esse novo ano e com informação, com uma informação de uma profissional de alto nível, igual a Rosiane nos ajuda, né? A gente ter essa informação ajuda a gente, nos previne, vamos dizer assim. Acho que a palavra melhor é previne. Se a gente conseguir ter essa informação, a gente consegue nos prevenir para futuras situações que pode decorrer durante um ano. Rosiane, é com você. Muito bem-vinda. Obrigada, Yara. Obrigada, agradeço o convite. Também desejo bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que vão nos assistir. E vou me apresentar, porque das outras vezes, do vídeo anterior, eu acabei não me apresentando. Mas, enfim, eu sou a Rosiane, como a Yara falou. Eu sou psicóloga. Eu trabalho num centro de atenção psicossocial, álcool e drogas. E, bom, eu vou fazer só essa apresentação básica, mas quem tiver oportunidade depois, quiser me conhecer mais, eu posso estar falando um pouquinho mais de mim. Mas é isso, né? Em termos de apresentação, e agradecer por estar mais uma vez aqui com a Yara. E agradeço os elogios, maravilhosa, linda e maravilhosa, adorei. Feliz ano novo também, né? Feliz 2024, porque esse vídeo vai ficar. A gente está começando o ano e esperamos começar, né, com boas energias, com boas perspectivas, né, para esse ano. E exatamente o janeiro tem a ver com isso também, né? O janeiro branco, com essa possibilidade do janeiro, né? Vamos explicar, a gente vai colocar uma apresentação aqui também na tela, mas vamos falar exatamente que o janeiro branco, essa campanha, né, do janeiro branco, tem exatamente a ver com esse momento inicial do ano, né? Que é esse momento que a gente faz um balanço da vida, uma reflexão, projeção de metas, né? E, né, especialmente a questão do cuidado com a saúde mental, que também vamos falar sobre isso, eu vou explicar sobre essa questão da saúde mental. Ai, que bom, Rose. Olha, eu e acho que todo mundo tem que agradecer, porque a informação, a gente é cru dessas informações que você tem para agregar para a gente. Então, queira ou não, um pouquinho que seja ajuda a clarear alguma situação que a gente está passando. Porque uma coisa que eu lembrei aqui, que de repente, realmente, a gente faz uma lista. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar isso, mas assim, faz um monte de planejamento. Aí quando aí chegou dezembro, aí eu fui olhar essa lista. Chega agora para refazer uma outra lista, mas aí quando você olha, você não fez. E isso dá uma frustração muito grande.
Aí você, como que eu vou fazer, sendo que eu nem fiz o que eu tinha proposto anteriormente? E isso dá uma frustração muito grande. E aí você começa a refletir. Aconteceu imprevistos, aconteceu outras coisas que aquele plano que você tinha, você conseguiu fazer 10, 20%. Sim. A gente vai falar tão exatamente sobre isso, né, das frustrações, mas a gente vai falar um pouco também. E aí estou até adiantando, né, mas a gente fala também, né, em um dos slides, que é assim, a gente tem esses planejamentos, a gente projeta coisas, nem sempre a gente consegue realizar, e aí a gente vai fazer essa avaliação, né, em dezembro, do que conseguimos, o que não conseguimos, avaliar de uma forma realista e não de uma forma idealizadora, né? Porque a nossa mente ela é muito criativa, a gente pode idealizar muitas coisas, mas nem tudo às vezes a gente tem chance de concretizar por vários motivos, né? E quando a gente projeta metas, objetivos, planos, a gente tem que pensar também que muitas vezes esses planos podem ser de curto prazo, então eles vão ser concretizados mais rapidamente. Tem os planos de médio prazo e tem os planos de longo prazo, que demoram mais, às vezes demora mais de um ano, mas ele está lá, né? E alguns planos também não depende só da gente, às vezes depende de outras pessoas. E durante o decorrer de um ano, por exemplo, podem acontecer coisas que vão, digamos que interromper aquele objetivo, aquela meta, aquele planejamento. Pode acontecer perda de emprego, pode acontecer perda de um familiar importante na vida, pode acontecer milhares de coisas, né? Que são coisas que a gente não estava imaginando que poderia acontecer e que vão assim, com certeza impactar, né, na realização, na concretização desses projetos. Então, pode ser que num primeiro momento a gente se frustre, e muitas vezes também a frustração é importante no sentido da gente se autoavaliar em vários aspectos, por exemplo, será que eu estou planejando muitas coisas que, pensando no que eu falei, né, anteriormente, da questão de idealização. Estou idealizando muitas coisas que na prática são difíceis de concretizar. Será que essas coisas que eu estou idealizando, planejando, enfim, eu fiz porque não é só a gente fazer esse plano, né? Mas para cada plano, para cada objetivo, a gente precisa também fazer como se fosse um plano de estratégias, né? Então, sei lá, eu quero, nesse ano de 2024, realizar tal coisa. Não basta eu só escrever isso. Eu vou ter que olhar para isso e falar assim, tá, e como? Porque a gente identificou o quê? O que eu quero nesse ano de 2024. Mas a gente está identificando como eu vou concretizar isso? Eu só estou identificando o que eu quero, mas não estou conseguindo pensar realmente num planejamento, né, de uma forma mais concreta. Como que eu vou colocar isso realmente em prática? Quem que vai me ajudar? O que poderia atrapalhar? Para a gente realmente não, no final, lá, né, em dezembro, olhar para a lista e falar, poxa, a lista ficou largada e eu nem olhei para ela, e eu nem me organizei para isso. Né? Então, muitas vezes, essa frustração pode ser também por essa falta de olhar para aquilo que eu escrevi, para aquilo que eu idealizei nesse ano, mas não me comprometi realmente com aquilo que eu estava pensando que eu gostaria de realizar, né? Não sei se faz sentido para você, Yara. Faz, total. É aquela coisa, eu entendi, foi aquela coisa de
você fez o planejamento de uma forma genérica, grande, mas você não fez não pôs o pé no chão e fez um processo para chegar a ter esse objetivo. Exatamente. Ficou bem claro, ficou bem claro. Eu vou dar um exemplo, né? Sei lá, a pessoa quer fazer faculdade. Esse ano eu vou fazer uma faculdade, ou eu vou voltar a estudar. Ok, legal. Então, estamos no mês de janeiro. Já sabe qual escola que vai fazer, já tenho todos os documentos que necessita, né? Então, são coisas que eu preciso. Não adianta estar só na cabeça, eu quero. Eu preciso ter alguma coisa mais concreta. Eu preciso ter a documentação, eu preciso saber qual escola, eu preciso saber quando, né? Então, eu preciso ir na escola e perguntar na secretaria quando abre as matrículas, quais os documentos eu preciso trazer. Então, precisa mais do que só escrever, né? Precisa de ação. Sim. A palavra certa é ação, né? E estudar se você tem a possibilidade, né? Medir, não sei. Sim. Essa possibilidade, de repente. Exatamente. Eu quero estudar. Eu quero estudar, mas eu trabalho. Eu quero estudar perto da minha casa, e aí eu vou vir do trabalho, né? Ou eu quero estudar perto do meu trabalho. Então, tem uma logística também, né? Por exemplo, que eu preciso pensar nessa logística, né? Sim. E é o que você falou, é viável agora? Talvez isso seja uma meta, mas que eu não vou conseguir realizar agora. Pensando em voltar a estudar, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora que me surgiu. Eu quero estudar presencial, quero estudar à distância. Né? Mesmo o ensino público, né? Ensino fundamental médio, a gente tem opção, agora eu não lembro o nome, mas tem uma opção que a pessoa, ela estuda de casa e ela só vai fazer prova, por exemplo, na escola. Sim. Né? Então, a pessoa realmente ela precisa se informar para ela poder saber como ela vai conseguir concretizar aquilo que ela deseja. Ou eu quero fazer numa escola particular, aí eu tenho que pensar no meu dinheiro vai dar, né? Eu tenho que pensar em tudo isso. Né? Sim. E aí, bora colocar a apresentaçãozinha aqui na tela? Você habilita aí para mim? Sim, senhora. Vamos lá. Vamos. Então, janeiro branco, né? Só coloquei aqui. Peraí. Tem que vir aqui. Tá. Então, é isso que eu falei no começo, né? A primeira meta do ano é cuidar da saúde mental. Porque a gente esquece da nossa saúde mental. Como a Yara estava falando, a gente pensa em muitas coisas que a gente quer realizar, e às vezes a nossa saúde mental ela fica num segundo plano. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, que a saúde mental ela está relacionada com vários aspectos da nossa vida, né? Mas aí pensando aqui nessa primeira meta do ano, cuidar da saúde, né? E essa saúde que tem a ver com tudo isso que a gente já começou falando aqui, né? Que a gente está falando que acontece isso no mês de janeiro, finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, que a gente começa meio que fazer essa reflexão, né? Sobre a nossa história. Muitas pessoas fazem isso, tem muitas pessoas às vezes que até entram num momento assim mais introspectivo, até meio assim mais triste nesse momento, né? Porque vai entrando em contato com as perdas que teve às vezes no ano ou em momentos anteriores. Janeiro é sempre um período assim às vezes mais denso, né? Até assim disso, de reflexão, de avaliação, disso que a Yara falou. O que eu concretizei, o que eu conquistei, como é que está a minha vida, se a minha vida tá correspondendo, né? O jeito como eu estou levando, ela tem sentido, a minha vida tem um propósito,
né? Então, tudo isso acontece no mês de janeiro, né? E além disso, a gente vai pensar, né, nesse momento do janeiro, né? E a gente também vai pensar assim sobre a saúde mental, que a gente faz essas avaliações também dos nossos relacionamentos, né? A gente avalia Sim. nossos relacionamentos. Sim. Janeiro é o momento de avaliação, né? Parece assim, porque a gente vem com isso, a gente vem com essa energia, né? Acabou, finalizou, e aí o que eu vou fazer daqui para frente? É um novo ano. A gente faz muito isso, porque a gente, em janeiro, é isso, né? A gente começou o ano falando coisas boas, felicidade. Então, a gente pensa, poxa, como é que eu estou nos meus relacionamentos? Como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Como é que eu estou lidando com os desafios da vida? Como é que estão os meus pensamentos, meus comportamentos? Tem muitas pessoas que no começo do ano fazem um monte de planejamentos. Eu vou começar a faculdade, eu vou começar a estudar, eu vou começar a academia, eu vou começar regime. Janeiro é o mês de planejamento e de começar. Realmente é um mês que a gente tende a querer começar as coisas. E é isso, né? Eu começo, mas eu tenho que. Porque começar, até que é fácil começar. Não é difícil começar, o difícil é manter as coisas que a gente se compromete, e não é nem com os outros, que é com a gente mesmo. Manter a academia, manter a mudança de hábitos alimentares ou de vida, né? Porque não necessariamente precisa ser uma academia, mas às vezes a gente fala, eu vou começar a fazer caminhada, né? Vou começar a fazer uma atividade física ao ar livre, ou eu vou participar de um grupo, não sei na onde, né? Então, é isso, né? No mês de janeiro é esse momento. E aí a gente vai entender o que é saúde mental nesse contexto, né? Até estávamos conversando assim bem pouquinho, né, antes, sobre o que é essa saúde mental que a gente fala, né? E aí, se a gente for fazer sei lá, uma retrospectiva, assim, as pessoas, de uma forma geral, elas não falavam muito de saúde mental. Porque saúde mental era uma coisa que era um tabu, assim, era uma coisa que era para as pessoas que precisavam de tratamento psicológico ou psiquiátrico. E aí a gente começa a entender que saúde mental não é, ausência, é que aqui faltou ausência, não é ausência de doença mental. Eu não preciso me preocupar com a minha saúde mental, eu não tenho nenhuma doença, não tenho depressão, não tenho ansiedade, não tenho esquizofrenia. Só que saúde mental é mais do que isso. Vai além disso. Até porque muitas vezes também a gente que está passando por alguma situação, vamos pensar, né, numa doença mental, a gente às vezes nem percebe. E como a Yara falou, às vezes a gente nem sabe o que é. Então, se eu não sei o que é, como é que eu vou saber que eu estou com aquilo ou não? Né? Às vezes, alguém da família fala, olha, você precisa procurar ajuda, você não está bem. E aí a pessoa fala, não, eu tô ótima, você que tá vendo coisa onde não tem, né? Geralmente Então, essa resposta mesmo. Exatamente. Você alguma, não é nada, não, já para né, tipo, desencana disso. Exatamente. Para não aparecer nem mais nenhum problema, para não aparecer mais nada. Geralmente é essa. Eu não quero tocar nesse assunto, né? É. Me deixa em paz. E aí a saúde mental, então, tem a ver com esse bem-estar, né? Que o bem-estar, ele não é... Porque também é algo, às vezes... Mas o que é bem-estar, né? Às vezes fica meio subjetivo, às vezes fica difícil de entender, né? E aí tem a questão do, por exemplo, né? O bem-estar, que pode estar relacionado
a como que você desempenha as suas habilidades. Primeiro, se você reconhece suas habilidades, né? Muitas vezes a gente nem reconhece, não enxerga o que a gente tem de bom. Então, se a gente nem sabe, se a gente nem identifica, como que a gente vai colocar isso, manifestar isso para o mundo, né? Bem-estar, que tem a ver também com lidar com essas inquietações da vida, que é o que a gente estava falando no começo da frustração. Como é que eu lido com as frustrações? Como é que eu lido quando eu vejo que eu não realizei as coisas que eu coloquei lá no começo do ano? Eu entro em pânico, sei lá, né? Dando exemplo de pessoas, por exemplo, quando eu me frustro, eu vou lá e faço uso de bebida, ou de droga, ou eu tomo medicamento, ou eu me machuco, né? Assim, a gente sabe que tem tudo isso, né? Sim. Ou eu reflito, eu converso com alguém, porque às vezes a gente acha que só a gente que se frustra, só a gente que tem problema, só a gente, né? E aí a gente vai conversar e fala assim, nossa, Rosiane também tinha um planejamento lá que não deu certo, não consegui realizar. Aí a gente fala, ui, que alívio, não sou só eu, né? Bem-estar, né, saúde mental, essa capacidade de trabalhar de uma forma produtiva, né? Quando a gente fala de trabalhar, a gente está falando necessariamente de emprego, mas você consegue fazer as suas coisas, suas atividades no dia a dia, você consegue arrumar sua casa, se sentir bem na sua casa, né? Você é uma pessoa proativa, você consegue ajudar as pessoas que estão ao teu redor, você se sente uma pessoa produtiva, né? Não é um emprego formal. Às vezes a pessoa não trabalha, por exemplo, a pessoa pode estar aposentada já. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa improdutiva. Né? Tem muitas pessoas que já se aposentaram ou tem alguma doença que impossibilita de trabalhar, mas ela tem capacidade de trabalhar, de trabalhar formalmente no emprego registrado ou não registrado, mas trabalhar remunerado, por exemplo, mas ainda que ela não possa mais ou não queira, né? Uma pessoa que está aposentada, uma pessoa que tem uma doença e não pode mais ter um emprego, uma atividade ocupacional remunerada, mas ainda assim ela pode trabalhar e ser produtiva, fazer coisas nas quais ela se sente capaz, útil, se sente uma pessoa bem com a sociedade, com ela mesma, né? E, por último, não é contribuir para a comunidade. Eu sinto que eu sou uma pessoa que tem a ver lá com o que a gente falou, o propósito de vida. Eu sinto que eu tenho um propósito na minha vida, que eu sou útil nessa sociedade, que eu sou um ser humano importante, que eu tenho meu valor, né? Independente do que eu faça, qualquer coisa, né? A gente não precisa idealizar, eu sou um médico. Nossa, ser médico na nossa sociedade é super valorizado, né? E tem o seu valor, mas todas as atividades têm o seu valor. Pensando na atividade profissional, mas a pessoa, como eu falei, mesmo que não seja atividade profissional, também tem o seu valor na sociedade. Um avô, uma avó, a mãe, o pai, né? Tem o seu valor ali naquele microsistema, naquela família. Aí você pode falar também, viu, Yara, se quiser, tá? Comentar alguma coisa. Não, eu achei interessante a parte que você falou. Realmente, a pessoa não precisa estar trabalhando todo dia, saindo todo dia, principalmente agora, que esse mundo atual. Mas de alguma forma ela tem que estar produzindo, desenvolvendo alguma coisa útil, assim, que ela consiga ver um progresso dela. Eu acho que é mais ou menos, sei lá, foi isso que eu pensei nessa parte aí de você ser produtivo, você desenvolver alguma coisa, igual você falou, está bem para você, você consegue se organizar as suas coisas, a sua casa, consegue produzir alguma coisa. Não necessariamente você precisa sair todo dia, estar trabalhando.
ou, né, ajudando alguém, essa forma que eu pensei que, né, que eu entendi, assim. É bem por aí Que é mesmo. muito importante, não dá para ficar parado, né, porque aí você fica frágil, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Fica vulnerável, né? A gente fala. Isso, Fica vulnerável para as intempéries, né? Assim, sim, que existem, né? Até, sim, principalmente em relação a você, a própria pessoa, né? Porque a gente, e aí falando de saúde mental, né? A gente, nós somos nosso pior algoz, né? Muitas sim. vezes, né? De se criticar, de se autopunir, né? Uma outra coisa que passou agora, estudar alguma coisa. Se você não tem o conhecimento, com internet, com livros. Hoje a gente está muito fácil você aprender alguma coisa, você desenvolver alguma coisa. Eu, receita, eu assim não tinha nenhuma. A partir de agora, eu sei que é só ir no YouTube e vejo um vídeo, consigo fazer um bolo, uma torta. Sim. A receita que você quiser. Se você quiser se aperfeiçoar, é você buscar os caminhos. Exatamente. E é isso que você falou. Tem, na internet tem tudo. Tem A gente precisa. várias. Tem coisa boa e tem coisa ruim. A gente precisa, né, selecionar, né? Continuando, então. Uma mente saudável, Uhum. então, né? Recapitulando, né? Porque a gente vai. Para a gente compreender as coisas, a gente precisa, às vezes, ouvir com outras palavras, né? Mas isso que Sim. a gente falou no começo, por exemplo. A gente falou bem no início quando você falou da frustração, né? E aí eu falei, porque às vezes a gente começa também a achar assim, saúde mental é uma coisa que eu tenho que alcançar. É a minha meta. E só que isso vai, às vezes, vai ter um conflito com uma característica, às vezes, do ser humano de querer ser perfeito. Né? E a gente não vai ser perfeito. Né? Eu tenho ouvido algumas palestras do Leandro Carnal, né, o professor lá de história que tem muito famoso, né, que todo mundo conhece, e ele Adoro, fala, gosto. nós somos perfectíveis, né? Então, nós não somos perfeitos, nós estamos em busca, sempre em busca, procurando melhorar sempre, a cada momento, mas a gente não é perfeito. Então, uma mente saudável também compreende que não somos perfeitos, que a gente vai errar, que a gente vai escrever um monte de meta e a gente não vai conseguir atingir aquilo, e que está tudo bem, que todo mundo é assim, não é só a gente, né? Qual é a lição que a gente tira disso? Se aquilo realmente era uma coisa importante para a gente, ou se foi uma ideia que depois também passou e eu nem quero mais, não faz mais sentido na minha vida, ou eu quero manter para o próximo ano, e aí no próximo ano ser mais coerente com as coisas que eu planejei, com as coisas que eu, né, projetei, e aí, né, pensando no que a gente falou no começo, me comprometer mais com essas metas, com esses objetivos, entender que a gente tem, que todo ser humano tem seus limites, né? Como a gente falou mesmo, às vezes foi um ano mais difícil, um ano que eu tive que lidar com perdas, sofri acidente, né? Pode acontecer tanta coisa, né? Então, reconhecer isso também é saúde mental, né? Compreender, então, que a vida também, né? Isso aqui é importante, que a vida, ela permeia, né? Várias emoções. Então, a gente não vai estar o tempo todo feliz e alegre. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza. Mas essas emoções, elas são, não é passageiras, né? Mas elas são, agora me fugiu a palavra, mas deve estar, são transitórias. Né? A gente tem que lembrar isso. Estou triste agora, essa emoção é transitória. Vai passar. Eu estou alegre agora, isso também é transitório, vai passar também. Né? Não se me apegar tanto a essas emoções. Porque quanto mais eu me apego,
mais dificuldade vou ter de lidar com isso, né? Então, entender que todas essas emoções, elas são importantes na nossa vida, para o nosso crescimento emocional, como pessoa, para nosso amadurecimento, né? Saúde mental, né? Uma saúde saudável também significa ser capaz de enfrentar os desafios, como a gente falou, as mudanças da vida, isso que a gente falou também, né? Que as coisas podem mudar, que a gente não tem essa capacidade de prever o futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, com as pessoas que a gente ama. A gente, o que a gente tem de concreto é poder se cuidar da saúde física, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente não controla as coisas de uma forma para que as coisas não aconteçam, né? Por exemplo, para que coisas ruins não aconteçam. Coisas ruins acontecem sem o nosso controle. E coisas boas também, né? E, por último, né, também saber procurar ajuda. Isso também é inteligência, né, que a gente chama até de inteligência emocional, né? Desenvolver essa mente saudável, né? Entender quando a gente está lidando com uma situação difícil, um conflito, e saber procurar ajuda. Saber procurar ajuda não significa que eu vou precisar de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou de um médico, ou sei lá o quê. Né? Pode ser também. Mas às vezes a gente precisa de um amigo, a gente precisa da família, a gente precisa estar mais perto da família, a gente precisa falar que hoje eu não estou bem, eu preciso de um abraço, né? Às vezes a gente precisa de coisa pouca, né? Vamos tomar um café hoje, um chá, né? Um chá, tá? Eu não tomo café, vamos tomar um chá. Não, tudo bem. Porque eu preciso conversar, eu preciso ouvir, sei lá, né? Então, isso é saber pedir ajuda, né? Resumindo, então, saúde mental, né, de uma pessoa está relacionada a como ela reage às exigências da vida. Tudo isso que a gente está falando. Como que ela lida com os desejos, que é o que a gente falou, né? Projetei um monte de coisa. É muito engraçado, assim, né? Como eu sou psicóloga, né? E às vezes os pacientes falam, não, eu quero isso, quero aquilo, né? E aí eu falo, como é que você vai conseguir tudo isso? Como é que você vai colocar em prática? E às vezes é difícil, né? Pensar na realização, porque fica muito no campo das ideias, né? E não consegue realmente. E aí se frustra. E principalmente quando a gente tem metas e objetivos que não estão relacionados a nós. Quando as nossas metas, nossos objetivos estão relacionados a terceiros. Eu quero que a Yara seja uma pessoa melhor, porque ela é muito briguenta. Esse é o desejo meu. Bom, mas será que eu vou conseguir realizar isso? Será que a Yara quer realizar isso, né? Então, a primeira coisa também é idealizar, projetar coisas para mim, não para o outro. Eu quero que o meu marido mude. Eu quero que ele pare de ser violento. É difícil, né? Recapitulando, será que a gente precisa? Aqui, ó, a Yara falou, né? A questão que a gente está falando, né? Da família, dos colegas, dos amigos, né? Da gente não se isolar, né? Isso também tem a ver com saúde mental. Desafios a gente já falou. Essa parte que é importante, né? A gente saber lidar, a gente saber reconhecer que a gente vai ter momentos desagradáveis, que a vida não é só prazer. Isso é muito importante, principalmente nesse momento. Assim, não sei se posso dizer nesse momento, mas a gente vive uma sociedade que é prazer o tempo todo. E a gente tem acesso ao prazer o tempo todo, né? Por meio da comida, por meio do entretenimento. Por exemplo, a televisão, mídias de uma forma geral, né? A gente tem uma capacidade muito grande de fugir da realidade através da mídia, através dos jogos, de não entrar em contato com o desagradável.
entrar em contato só com o que me dá prazer. Então, e aí posso ficar horas e horas jogando, posso ficar horas e horas numa rede social, né? E isso vai impactar lá no meu propósito de vida, na minha história, né? O que eu estou construindo aqui, né? Na minha vida, né? Se eu estou passando horas, dias, meses, anos nessas mídias, né? Só só tentando viver só o lado prazeroso da vida, não querendo reconhecer, olhar para as dificuldades, para os momentos que são mais desagradáveis. E produzir também, né? Às vezes você perde o tempo na rede social que você pode estar produzindo, fazendo alguma coisa para você, ou estudando, ou executando alguma outra coisa produtiva que favoreça você, e você está parado olhando rede social. Eu não sou muito de usar rede social, né? Mas eu uso. Uhum. E aí, às vezes, no final de semana, por exemplo, durante a semana, eu quase não vejo o WhatsApp. Eu vejo o que é importante. Alguém me mandou uma mensagem, eu vou lá e vejo. As coisas de grupo, assim, às vezes eu nem abro. E eu tenho alguns defeitos também, né, que eu quero... por exemplo, agora eu dei uma limpada no meu celular, não consegui limpar tudo ainda, mas aí eu estou evitando de baixar foto, né, arquivo, imagens, vídeos, né? Mas aí às vezes eu quero ver, aí eu abro no computador, porque no computador não baixo, né, enfim. Ou eu acho que não baixo, né, sei lá, que tem o cache também, né, do computador, enfim. Mas aí às vezes eu me dou conta, assim, aí eu passo, sei lá, não sei, alguns minutos, pode ser meia hora, às vezes pode ser até horas, no final de semana. Durante a semana é mais difícil. E aí eu penso, caramba, como isso aqui mata o nosso tempo. E aí eu desligo, vou fazer outra coisa, assim. Mas também, às vezes, para mim, no meu caso, né, em particular, também é um momento que eu, às vezes, me permito, né, de fazer aquilo, de ver e tudo mais, né. Mas a gente tem que fazer essa avaliação e isso é constante, né, porque se eu não fizer essa avaliação, corre o risco de eu ficar o dia todo, porque a rede social, ela trabalha com o nosso sistema de recompensa, né? O que é isso? Eu entro lá na mídia social, no Instagram, por exemplo, e ele não tem fim, né? Então, isso para o meu cérebro está alimentando meu sistema de recompensa. Estou pensando qual vai ser a próxima notícia, a próxima foto, a próxima, enfim, e vai trazer essa curiosidade. Eu quero, né? Fica difícil interromper. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não publico muita coisa também em mídia social, né? E quando publico, não recebo notificação, porque eu tirei as notificações. Então, eu tento lidar com esse meu sistema de recompensa para não viciar ele, né? Porque quando a gente publica alguma coisa, também a gente fica querendo saber se alguém curtiu, se alguém comentou, né? E isso tem a ver com esse lado do nosso cérebro que está sempre buscando uma recompensa, um bem-estar. Né? E aí, entrando no Janeiro Branco, assim, para a gente entender como é que surgiu essa campanha, né? Porque a gente está falando de saúde mental, mas a gente está falando que isso é faz parte dessa campanha do Janeiro Branco. Né? Lembrando que a gente não vai cuidar da nossa saúde mental só em janeiro, né? A gente vai cuidar o ano inteiro. Mas o Janeiro Branco foi uma campanha, então, criada por esse psicólogo, Leonardo Abraham. Em 2014, ele é de Minas Gerais. E começou pequeno, né? Você vê, começou com um psicólogo, né? E as coisas foram ganhando, assim, tamanho, né? E aí, por que o mês do janeiro e por que a cor branca? Né? Então, como a gente falou mesmo no comecinho do slide, né? Que janeiro tem essa, vamos colocar, vou usar a palavra, essa energia, né?
de um recomeço, né? Que a gente faz esses planos e tal, né? Tem esse clima de festividade, né? Então, é um mês que a gente está fazendo essas avaliações. E aí, o Leonardo, né, pensou, falou, por que não o janeiro, né? Para a gente também pensar, desculpa, na nossa saúde mental, como uma meta, como um objetivo também da gente cuidar. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, ou talvez eu vá repetir, porque eu acho que é importante de mencionar, da questão da saúde mental, né? Que ela não está, né, reforçando, né, que ela não está relacionada a uma doença. Né? A gente vai falar o que é doença daqui a pouquinho, vou explicar assim, resumido, né, mas não está relacionada a uma doença. Como eu falei também no começo, pode ser um momento mais melancólico, de mais angústia. Tem muita gente que não gosta da passagem de ano, não gosta de Natal, às vezes é um momento que traz tristeza, né? Então, por isso também a importância de cuidar da saúde mental nesse período, né? Da mesma forma que a gente fala lá em setembro, da prevenção do suicídio, né? Tem muito também aqui de prevenir o suicídio também no Janeiro Branco, né? Porque a gente está falando de saúde mental, a gente também está falando de prevenir suicídio, né? E muitas vezes, né, como eu falei, vou procurar fazer atividade física, vou procurar isso, vou procurar aquilo. Também, às vezes, é um momento que as pessoas falam, poxa, acho que é o momento de eu começar um tratamento, uma terapia, né? Então, é isso, né? O janeiro, às vezes, ele traz isso da pessoa falar, eu vou buscar, eu quero. É que, às vezes, a gente está num núcleo familiar e que não te dá abertura para você expor o que realmente você pensa, qual é a sua opinião, o que você está sentindo. E isso é muito, é igual uma questão que você falou de a pessoa não quer nem saber o problema, quer fugir, não quer nem saber do problema, a pessoa já inventa, você não tem nada não. Tem isso também, das pessoas julgarem, às vezes. Falar, não, essa daí tá fazendo... Eu já ouvi muito também, assim, ele é preguiçoso, né? Com pessoas que são depressivas, por exemplo. Ele é preguiçoso, ele não faz porque ele não quer. Ele fica o dia todo, ou ela, né? Tudo faz. Fica o dia todo deitado, não faz nada. Né? As pessoas não sabem o que é, né? Não tem esse entendimento do que é doença mental, enfim, né? Claro que vai ter de tudo, né? Vai ter questões de personalidade da pessoa, vai ter... Tem a questão da família ali, dos conflitos, como você está falando, né? Mas muitas vezes tem um julgamento aí moral muito forte. Esse ano, eu postei um cartão de Natal, né? Eu postei, bem genérico também, sem aprofundar nada. Mas eu fiquei em off, de rede social, em casa. Eu fiquei mais reclusa, mais quieta, mais na minha. Esperei passar o Natal. Passar o Natal, passar o Réveillon. E aí depois eu vi que passou uma energia, não sei, alguma coisa, e passou. E aí eu fiquei tranquila. Mas eu parei para dar esse tempo para mim. Falei, não, eu vou descansar, o tempo agora é meu e eu vou ficar tranquila. Assim, por minha conta. Sim. Mas assim, eu percebi que eu precisava dar uma baixada e eu fiquei na minha. Aí eu fiquei cuidando das minhas coisas, mas assim, não fiquei buscando saber de nada e também não fiquei procurando nada e só segui a minha rotina simples e foi isso. E foi tranquilo meu Réveillon, gente. Foi assim, numa paz, assim, eu deixei passar a onda e depois
Estou aqui voltando às redes sociais. Sim. Foi isso que eu fiz. Uhum. Essa organização, né, que não é só das coisas externas, é das coisas internas, né? Dos pensamentos, das emoções que a gente falou, né? Dos nossos comportamentos, o que é como se a gente também tivesse que, ou se propusesse, se comprometesse com a gente mesmo de recarregar essas baterias, e cada um tem um jeito de recarregar essas baterias, né? Essas baterias, né? E é isso, cada um vai. Cada um de nós tem uma sabedoria, né? E a gente precisa acessar essa sabedoria. Então, quando você fala isso, né? Eu me permiti tirar esse momento, ficar mais fora das mídias sociais, ficar mais reservada, né? Então, um momento que você reconheceu, que você olhou para você mesma, né? E reconheceu as suas necessidades. Né? É saúde, né? Mental, né? Parabéns. Obrigada. Eu tento. Eu sou a pessoa que tento me desenvolver nessas partes. Tento, sim. Mas eu aceito o elogio, obrigada. A gente está caminhando, todos nós, eu também. Buscando a evolução. Exatamente. E aí a cor branca representa um quadro ou uma página em branco, né? No qual a gente pode escrever, desenhar uma nova história, no caso aqui que o Leonardo colocou, da saúde mental, da nossa saúde mental, né? Sem tabu, sem preconceito, é um novo começo. Então, essa campanha, ela é muito legal, ela é muito importante para a gente ir desmistificando, né? Tirando esses tabus, esses preconceitos que cercam esse tema, né? Das pessoas acharem, por exemplo, né? Das pessoas acharem que psicólogo é só para doido ou louco, que psiquiatra pior ainda, psicanalista, né? Que, por exemplo, eu trabalho no CAPES, né? Que CAPES só vai gente louca, né? Os usuários falam muito isso, que eles ouvem isso. Ah, você se trata naquele lugar lá que de gente doida, né? Então, da gente desmistificar, da gente tirar esses tabus, porque isso só atrapalha, e isso gera preconceito, gera estigma, né? Gera coisas ruins para as pessoas, né? E, além do que, gera barreiras, né? E aí, se eu precisar, eu não vou, porque se eu entrar lá, as pessoas vão falar que eu sou doida. Então, a gente tem que cada vez mais tirar essas barreiras. Né? Uhum. A gente não tem preconceito se a gente quebrou uma perna, a gente não tem preconceito com a pessoa que vai no pronto-socorro, a gente não tem que ter preconceito com quem vai buscar ajuda psiquiátrica, psicológica. E uma coisa importante, gente, não ligue para julgamento. Se você não está bem, se você tem uma família que te critica, que te julga, não, faz o seu caminho. Procura você a sua melhora. Assim, eu estou dando como pessoa, não é nem como psicóloga, mas assim, se a pessoa não escuta e segue o seu caminho. Tem que ter filtro, né? A gente precisa ter esses filtros, assim, de ouvir aquilo que... Porque as pessoas falam muitas coisas, e a gente pode absorver, a gente pode fazer escolha, né? De absorver aquilo que faz sentido, daquilo que vai ajudar, e aquilo que não faz sentido, que não ajuda, da gente deixar aí, da gente realmente descartar, né? Porque senão a gente não faz nada, a gente não sai do lugar, né? Eu acho que o Karnal também falou, e eu já vi essa historinha, né? Eu não vou saber contar direito, mas tem uma história, né, acho que tem uma criança, um burro e um velho. E aí o velho... porque a história é assim, né? Chama a pessoa de velho, tá? Não sou eu, gente, não é... a história. É a história que é assim. E aí o velho coloca a criança no burro, em cima do burro. Aí alguém vai falar assim, olha,
que criança folgada, né? O velho que devia estar em cima do burro. Aí o velho vai lá e sobe em cima do burro. Aí alguém vai falar, coitado do burro, esse velho aí, pesado, o burro, tendo que carregar toda essa carga. Aí o velho sai de cima do burro. E aí vem outra pessoa e fala assim, nossa, como eles são ignorantes, né? Por que eles não sobem em cima do burro e vão, né, mais rápido, né, do que eles ficarem caminhando e ficar só conduzindo o burro? Ou seja, a gente vai estar sempre errado. Sempre vai ter gente para criticar. Então, é isso que a Yara falou, né? A gente tem que usar a nossa inteligência, a nosso favor, nosso discernimento. Eu estou gostando muito dessa palavra. Essa palavra é bonita, discernimento, que precisa evoluir, aprender muito sobre essa palavra, discernimento. É isso aí. Exatamente. Mas depois a gente publica a historinha lá, eu vou achar. Sim, sim. A gente publica lá no Instagram. Sim. Vou dar continuidade aqui. E aí, sim, o Janeiro Branco virou lei, né? Ele é uma campanha tão importante que foi disseminando, né, de Minas Gerais para todos. Olha que coisa, né? É que nem o Setembro Amarelo que a gente falou, né, Yara, no ano passado, né? Começou lá nos Estados Unidos, uma família, uma cidadezinha e tal. A mesma coisa, Janeiro Branco começou pequeno. Então, a gente não tem que ter medo de começar as coisas pequenas. Né? Que às vezes a gente fala assim, eu queria ser não sei o quê. Vamos ser humilde, né? E aí, o presidente atual, né, aprovou essa lei, 14.556, no dia 25 de abril do ano passado, que instituiu a campanha do Janeiro Branco, dedicada à promoção da saúde mental. Eu vou ler aqui. O artigo 1º, fica instituída a campanha do Janeiro Branco, dedicada à promoção da saúde mental. Artigo 2, nos meses de janeiro serão realizadas campanhas nacionais de conscientização da população sobre a saúde mental, que abordarão a promoção de hábitos e ambientes saudáveis e a prevenção de doenças psiquiátricas, com enfoque especial à prevenção da dependência química e do suicídio. No artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, olha que importante, né? Essa campanha do Janeiro virou lei e é nacional. E aí, o que motivou a lei? Acho que eu vou pular aqui por causa, né, do tempo, senão fica muito extenso. Mas aqui fala sobre os dados, né? A ansiedade que atinge 18,5 milhões de brasileiros. A gente tem o panorama aqui da Covid, né? Que no primeiro ano da Covid, de 2019, a depressão e a ansiedade aumentou 25%. Aqui apenas, depois eu tenho que tirar isso aqui, que não vai dar, mas é que tá, essa palavrinha aqui tá errada, tá? Não é apenas. E 25% é bastante, né? Aí também o Janeiro Branco, a gente pode pensar, né, que está dentro de metas, né, dessa questão de cuidar da saúde mental, das metas, né, para 2030, de fazer isso que a gente está fazendo, né, de desmistificar, de tirar os tabus, os preconceitos, de ampliar o acesso à saúde mental, ter mais profissionais, né, melhorar os serviços de saúde, melhorar os locais de trabalho, ter mais ambientes naturais, fortalecer as pessoas, né? São metas aí. Aqui também eu vou pular. Aí esse aqui acho que é legal, né? Como começar a desenhar um novo começo. A gente acabou falando, né, dos planejamentos e tal, mas é legal a gente ver aqui com mais atenção, né? Então, um primeiro passo seria a reflexão, né? Com a chegada do novo ano, fazer essa reflexão. Será que a gente está pronto para se tornar uma nova pessoa? A gente quer se tornar uma nova pessoa, uma pessoa melhor, né?
Então, o objetivo é aproveitar um momento de reflexão para pensar no que é possível mudar na vida para ser mais feliz. Que, na verdade, é isso que a gente sempre está em busca, né? Ser Sim, melhor, sem, né, assim, normalmente as pessoas querem ser mais felizes, né? O problema é o como a gente quer ser mais feliz, como que a gente faz, que às vezes é complicado. mas o ser feliz já é aquela meta muito grande e genérica. É esse que é o problema. Exatamente. Aí, no caso, seria ter uma vida mais prática, ter uma vida mais saudável, né? Mas aí saudável já é genérico também. Não, É aí que é o problema. e pensar que assim, ser feliz não quer dizer que eu não vou ter aquelas outras emoções, né? Que a Não gente tem falou, que problemas. eu não vou ter, não vou sentir medo, que eu não vou sentir raiva, que eu não vou também ficar triste, né? Que Que acontece os todos, imprevistos. porque todas essas emoções estão dentro de eu ser mais feliz também, porque se eu lido melhor com as minhas emoções, consequentemente eu também vou ser mais feliz, né? E é como você falou, ser feliz é algo muito genérico, né? Aí, o que eu preciso fazer para ser mais feliz? Eu preciso estudar, eu preciso organizar minha casa, eu preciso mudar de emprego, eu preciso começar uma atividade física, eu preciso cuidar mais do meu corpo, da minha alimentação. Aí é mais específico, né? Aceitar os ciclos, né? Assim como os anos começam, eles também acabam, a vida também é feita de ciclos. A gente, né, já falou, né? E preparar para a ação, né? Não dá para ficar só na idealização, só no pensamento. Eu preciso, como a gente falou no começo, eu preciso de ação, né? Se não tiver ação, não concretiza. Né? Aqui a gente também já falou, mas assim, reforçar só isso aqui, né? Ó. A Yara falou, né? Identificar, por exemplo, coisas que podem ser interessantes, né? Ler livro, desenhar, fazer um curso de artesanato, uma coisa que você nunca fez, né? Explorar outras linguagens, outras capacidades que você tem, né? Aprender coisas que você nunca fez, aprender uma língua nova, né? Mas eu não vou viajar, não vou no exterior. Não tem a ver com isso, né? Tem a ver com você vai fazer sei lá, um curso de língua, você vai se comunicar, você vai estar em contato com as pessoas, você vai estar trabalhando aspectos do seu cérebro, né? Porque o cérebro também envelhece, né? A gente tem a questão das doenças neurodegenerativas, né? Então, a gente poder usar outras partes do nosso cérebro que a gente não está habituado, né? É um dos aspectos que previne doença de Alzheimer, doença de Parkinson, essas, né? Então, é importante, né? Caminhar, etc, né? E coisas que a gente não colocou aqui, mas que alguém pode estar identificando, um curso de música, um curso de violão, né? Eu pensei agora, pegar no YouTube aquela música que você gosta, põe na sala e dança sozinho, entendeu? Ou você bota num fone de ouvido e escuta aquela música romântica que você lembra de alguém assim, É alguma verdade. que deu estímulo. Sim, nossa, total. E aqui também procurar um profissional da saúde quando você identifica. Porque a gente falou que saúde mental é uma coisa, né, maior do que não ter uma doença mental, mas a gente sabe também que as doenças mentais existem, né? Se você identificar, se você tiver em dúvida, procura um profissional de saúde, vai no posto de saúde, conversa com. O nosso país a gente tem o SUS, né? E praticamente assim a gente tem uma UBS para os territórios, né? Então, normalmente a gente tem um agente de saúde para as famílias. Ainda tem lugares que não tem, mas normalmente tem. E a gente chama de estratégia de saúde da família. Na estratégia de saúde da família, você tem o seu agente comunitário de saúde, você tem o seu enfermeiro, você tem o seu médico de família, né? E esse profissional, ele é capacitado para te ouvir e para
identificar alguns sinais, né? Se você está com algum problema que precisa de um tratamento, às vezes pode manter, não precisa nem passar com o psiquiatra, a própria estratégia de saúde da família, o próprio médico da família vai te ajudar. Às vezes ele vai te encaminhar para o psicólogo do próprio posto de saúde, da própria unidade básica de saúde, às vezes nem vai precisar ir para o CAPS, né? Então, não deixa de procurar se você estiver se sentindo mal, estiver precisando, quiser conversar com um profissional. Né? Os profissionais que trabalham no SUS, eles são pessoas que estão qualificadas para ouvir e para fazer os encaminhamentos, né? Encaminhamento nesse sentido. O que é melhor para você naquele momento. Eu sei porque eu trabalho no SUS e, assim, as pessoas com quem eu trabalho, eu vejo que são qualificadas e são preocupadas, né? Eu percebo muito isso, assim, eu trabalho no CAPS e tenho essa relação próxima com a unidade básica de saúde e eu vejo que todos os profissionais, especialmente os profissionais da ponta ali, que fazem as visitas, né, que são os agentes comunitários de saúde, eles estão muito preocupados, assim, com a saúde das pessoas e eles querem ajudar, eles têm muito engajamento, muita força de vontade, né? Então, a gente não tem que deixar de pedir ajuda se a gente perceber que a gente precisa. E aí, falando de doença mental especificamente, né? Aí a gente vai falar da depressão, que é bastante comum, é a mais comum no mundo, né? Em termos de problema de saúde mental. Que pode ter alguns sintomas, como tristeza profunda, pode ter falta de apetite ou pode ter aumento do apetite, né? Pode ter perda do interesse em atividades, a pessoa não tem interesse em fazer nada, né? Por isso que às vezes as pessoas confundem, acham que a pessoa é preguiçosa, não tem ânimo, não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de sair para passear, conversar, começa a se isolar. Às vezes também apresenta um pessimismo, né? Um pensamento muito negativo, baixa autoestima. Então, se você identificar na sua família alguém que está passando por esses sintomas, né, não desqualifica isso, não acha que ela está preguiçosa, procura ajuda, né, conversa, não julgue, porque isso é uma doença mental, né, e tem tratamento, e a pessoa fica bem, e ela volta a uma vida sem depressão, né? Porque às vezes também a gente pensa assim, a pessoa tem depressão e aí ela nunca mais vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Claro que tem casos que são crônicos, mas esses casos crônicos normalmente eles têm outras doenças associadas. Às vezes dependência química, às vezes um transtorno de personalidade, que aí são mais complicados mesmo, o tratamento às vezes é mais crônico. Mas no geral as depressões elas têm tratamento, às vezes medicamentoso, às vezes só com psicólogo, só, entre aspas, com psicólogo, não é desqualificando a minha profissão, né? Tem tratamento, o tratamento é efetivo, ele é resolutivo e a pessoa fica bem. Ansiedade também, que é um transtorno bastante comum, né? Depois da depressão, a ansiedade também é o mais comum. Dentro da ansiedade, a depressão, a ansiedade, ela tem tipos, né? A gente tem tipos de ansiedade, tem vários tipos. A ansiedade não é uma coisa uniforme, que toda pessoa que tem ansiedade, ela é de um determinado, vai ter os mesmos sintomas. Né? A gente tem, por exemplo, a fobia social, é um transtorno de ansiedade. A gente tem algumas fobias específicas, que também são transtorno de ansiedade. Por exemplo, alguns medos irracionais, que a gente chama. Na infância, a gente tem a ansiedade de separação, que é aquela criança que tem muita dificuldade de separar da figura que cuida,
que chora muito quando a mãe ou o pai sai, ou a pessoa que cuida, né? Não, nem sempre é a mãe ou o pai. Até cachorro, né? Até os animais têm ansiedade de separação. Tem animais que quando o dono sai, ele praticamente quase falece, né? Eu tô com um Chora, caso assim. chora, arranha a porta, né? Isso chama ansiedade de separação. Também tem tratamento. O TOC, que está escrito aqui, é um transtorno obsessivo compulsivo, que é quando a pessoa tem algumas crenças, que se ela não tiver determinado comportamento, coisas muito ruins podem acontecer. A gente tem o transtorno de estresse pós-traumático, também é um transtorno de ansiedade, que está relacionado, por exemplo, quando a pessoa passa por uma situação, um estresse mesmo, sei lá, um assalto, um estupro, né? E aí aquilo ali ela fica revivendo aquela situação, e aí ela tem aqueles sintomas de ansiedade, ela fica revivendo aquilo, né? Então, isso também é um transtorno de ansiedade. A gente tem o pânico, o transtorno do pânico, que também é um transtorno de ansiedade, quando a pessoa, do nada, né? Porque, claro, dentro da psicoterapia a gente vai identificar que não é bem assim do nada. Mas quando a pessoa não fez tratamento, ela identifica que foi do nada. Do nada, ela estava num túnel, ficou tudo preto e ela começou a passar mal, achou que ia ter um ataque cardíaco, chamou o SAMU. Quando chegou lá no SAMU, fez todos os exames, estava tudo normal. Aí o médico falou assim: isso daí é ansiedade. E aí a pessoa ficou com cara de ué. Né? Normalmente, depressão e ansiedade está relacionado com a forma como a gente interpreta o mundo. Né? A depressão está muito relacionada a emoções ou sintomas relacionados ao passado, sintomas não, desculpa, sentimentos de culpa, remorso, né? Muito relacionado ao passado, coisas que a pessoa poderia ter feito e não fez, né? E também um pensamento às vezes muito negativo, que, que ela não é capaz, que não consegue fazer as coisas, né? Que ninguém é bom com ela. E a ansiedade está muito relacionada a pensamentos, projeções para o futuro, coisas que vão acontecer. Tá muito, né, na ansiedade tem muitos pensamentos do e se. Se eu fizer tal coisa, aí eu vou me sentir de tal forma. Se eu pegar o carro, eu vou passar mal. E aí eu vou bater, e sempre tem uma catástrofe no final. Né? Então, resumindo, né, assim, só para resumir, para poder entender um pouquinho mais sobre a ansiedade. Aí a gente tem a esquizofrenia, né? Transtorno afetivo bipolar, não vou explicar todos os transtornos, mas só para as pessoas saberem. Uso nocivo ou a dependência de substâncias psicoativas, né? Que é a bebida alcoólica, o cigarro e outras drogas, né? Cocaína, crack. Hoje a gente tem uma droga sintética que está muito em voga, que são os Ks, né, K2, K9, que tem são drogas sintéticas que imitam a maconha, né, mas não é maconha, porque elas são sintéticas, elas são produzidas em laboratório. A maconha, ela não é produzida em laboratório, ela é obtida através de uma planta, né. Não sei, ficou alguma dúvida? Que eu, como falei, tanto da ansiedade Não, que... não, é que tá legal. É que esses casos, se for aprofundar, aí vai entrar em outros nichos, né? Sim, Então, aí, é. aí a gente deixa para uma outra Mas as oportunidade pessoas para conseguem aprofundar. perceber. Sim. Mas as pessoas conseguem entender, sim. Tá acabando, viu? Onde procurar ajuda, né? Já falei, na unidade básica de saúde, no CAPES. Algumas pessoas procuram psicólogos particulares, né? Médicos particulares, do convênio, né? Então,
a ajuda está aí, né? E aí eu queria colocar uma música para a gente meio que ir finalizando e tal, para a gente fechar essa parte aqui dos slides. Legal. Para a gente fazer essa reflexão sobre o janeiro, né? Para a gente concluir, digamos assim, essa reflexão e a gente continuar refletindo durante o mês, durante a noite e tal. Né? Uhum. Tem esse primeiro vídeo aqui, que chama Sufoco da Vida. E na verdade, assim, essa música ela é uma composição que foi feita por usuários de um centro, aqui está dizendo Centro de Psiquiatria, né? E é uma musiquinha interessante, mas é uma crítica, na verdade, né, ao sistema manicomial, né, de tratamento só baseado numa medicação. Então, é bem interessante, mas é mais uma crítica, mas eu quero colocar porque eu achei interessante. A gente não vai pôr a música toda, a gente põe só até a metade, porque depois repete, né, para a gente ganhar tempo. Então, eu vou... Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Apresentação, compartilhar a tela. Aqui, compartilhar. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, me encheram de drogas e levam promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Sufoco louco, tô cansado de tanta levam promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Sufoco louco, tô cansado de tanta levam promazina. Estou vivendo. Eu vou deixar para você comentar esse videoclipe, Yara. O que você achou dessa letra? Eu achei assim, teve uma hora que eu achei legal esse vídeo de a pessoa desconstruída. Mas é interessante. Eu acho que traz vale uma também, reflexão, né? eu acho que traz essa questão, assim, na última estrofe, né? Agora eu não tenho decorado a letra, mas o que você falou da desconstrução, quer dizer, eu preciso mais da vida, né? Não adianta eu só tomar um medicamento. Eu preciso de mais do que isso, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Eu preciso de amigos, eu preciso da minha família, eu preciso de identificar coisas que me interessam, que me dá prazer.
Eu preciso de conversa, eu preciso de um profissional que me ouça, que me respeite. Às vezes eu posso precisar de um psicólogo, às vezes eu vou precisar de um grupo, que pode ser um grupo. Então, é um grupo de suporte, de apoio, né? Então, às vezes, eu preciso de um lugar nesse mundo onde eu me sinta apoiada, respeitada, onde eu tenho o meu valor reconhecido, né? E essa música, para mim, traz essa crítica, né? Porque aí a gente vem, só para as pessoas entenderem, a gente vem de uma história de, de tratamento da doença mental muito ruim, no qual só havia medicação. Isso não estou falando agora, né? Isso estou falando aí há de uns anos, há muitos anos atrás, mas a gente tem que lutar contra isso sempre, né? Porque a tendência da sociedade é querer excluir as pessoas que são, as pessoas que têm alguma situação de doença, né? Seja uma deficiência física, seja uma deficiência mental, seja um problema de doença mental. A sociedade, ela quer excluir, né, isso. Ela não quer ver, ela não quer enxergar. Ela quer pessoas que é a normatização da vida, que a gente chama, né? E a vida cabe todo mundo, né? Por exemplo, quando a gente fala de melhorar as condições de vida, é melhorar, por exemplo, melhorar as condições ambientais, melhorar o clima, né? Por exemplo, as pessoas terem um parque para elas frequentarem, elas têm direito a ter acesso a uma água potável, uma água sem agrotóxico, alimentos sem veneno, elas têm direito a poder andar na cidade sem correr o risco de cair porque tem um buraco, né? Ou porque elas não conseguem andar com uma cadeira de rodas. Então, quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de tudo isso. A gente não está falando só da pessoa, porque tem situações que são crônicas, que vão acompanhar a vida da pessoa. Por exemplo, a esquizofrenia é uma doença crônica. A pessoa sempre vai ter esquizofrenia, né? Mas ela cabe nessa sociedade. Ela vai precisar que seja uma sociedade que tenha maior aceitação, mais respeito, menos estigma, etc. Né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente também está falando isso, né? E aí, posso passar, então, o segundo vídeo? Sim. Tá, então vamos lá. Compartilhar aqui. Então, só para complementar, assim, Pode falar. Não, esperei o tempo para falar. O que a pessoa mais quer é zerar e recomeçar, né? Resolver a questão e recomeçar a vida. Essa música ficou bem claro isso. E tem uma parte da música que também fala assim, o meu psiquiatra não sabe como me curar da minha loucura. Sei lá, é alguma coisa nesse sentido, assim. E eu acho tão interessante essa parte, né? Porque, assim, a gente não consegue curar nesse sentido de tirar, né? Porque, às vezes, é uma condição nossa, né? Como a gente estava falando, né? Eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. De repente, isso para o outro, sei lá, me ouvindo falar, vai falar assim, caramba, essa psicóloga falando isso, que estranho, né? Mas é assim, cada pessoa, todas as pessoas são únicas. E dentro do nosso ser único, a gente vai se manifestar de uma forma que às vezes para o outro é estranho, né? Porque é diferente de mim. Mas é isso, a vida cabe o estranho, a vida cabe o diferente de mim.
E que bom que tem o diferente, porque o diferente me complementa, ele me gera curiosidade, ele me gera do tipo, nossa, eu também posso manifestar o meu ser, o meu eu, sem vergonha, sem achar que alguém vai criticar ou que eu não vou ser aceito, né? Que é aquilo que a gente estava falando, né, dos filtros, né? Agora pode pôr Tá bom, vou colocar. o vídeo. Furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo, posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. No silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, Olhar de frente e falar. ainda tem muita vida pra viver. Você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. Essa música, ela me arrepia sempre, toda vez que eu ouço. É assim. forte. A energia, é né? muito forte. Mas eu acho que é para dar um sacudão mesmo para quem precisa falar. Sim, é exatamente isso. Mas é bem E isso eu gosto... mesmo. Se você não fala, você não pode se calar, você precisa falar. Até para você, com a sua energia, né? É interessante, muito bom, muito bom. E eu queria dar os créditos também da apresentação que eu fiz, né? Que eu não coloquei aqui, mas ficou no último slide, acabei tirando antes de colocar. Mas
toda a apresentação, praticamente, ela foi feita com base numa publicação da internet, feita pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, uma matéria mesmo, né, que o tribunal publicou. A gente coloca na descrição do vídeo, né, e usei essas músicas também, essa Vozes do Silêncio com o Carlinhos Brau, foi uma música que ele fez para o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que foi para uma campanha de prevenção ao suicídio, né, e essa outra música, O Sufoco da Vida, que a gente falou, desse grupo Harmonia Enlouquece, né, o nome do grupo, Harmonia Enlouquece, formado por usuários de um centro de psiquiatria no Rio de Janeiro. Então, basicamente, me apoiei nesses materiais para fazer essa apresentação de hoje. Muito bom, muito legal. Quero agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade, da gente poder conversar, de eu poder falar, né, na verdade, eu acho que é um agradecimento mesmo. Eu acho importante estar falando, eu fiz com bastante carinho, talvez não tenha ficado perfeito, né, mas... Não, aí já vai para a questão, não, tá ótimo. Não, mas é isso que eu ia falar, né, não está perfeito, mas ainda que não esteja perfeito, porque muitas vezes a gente não faz as coisas porque não está naquele nível que a gente gostaria, e a gente não faz, né? Então é isso que eu ia falar. Talvez não esteja perfeito para um padrão que eu acho que poderia ser melhor, mas eu não deixei de fazer, porque muitas vezes a gente não consegue concretizar as coisas, porque a gente fica nessa idealização da perfeição, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é: o feito é melhor do que o perfeito. Porque o perfeito, às vezes, a gente não vai alcançar. É o que a gente falou hoje. O perfeito, a gente não vai alcançar. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Né? Durante a apresentação, teve algumas coisas ali que eu falei, caramba, teve umas palavras meio soltas ali, que foi erro, tal, de digitação e tal. Sempre vai ter. Sempre alguém vai ler e falar, não, faltou uma vírgula, essa palavra aqui foi escrita errado, não sei o quê, podia ter figurinha, podia ter mais coisas para as pessoas poderem prestar mais atenção. Sempre vai faltar. Mas a gente não pode deixar de fazer. Sim. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder falar, de poder ser imperfeita, dentro da minha perfeição. E espero que a gente possa ter outras conversas futuras, que a gente não perca essa nossa amizade e essa nossa parceria. Isso aí, Rose. Eu também, para você, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Olha, eu não tenho nem o que falar. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Agora, olha, tá vendo? Já afastou da perfeição. E é esse que é o objetivo. Se a gente puder ajudar uma pessoa a ver, já estimular ela de alguma forma, é isso que vale. E é isso. Eu sou muito grata também pela nossa parceria. E vai ter outros vídeos, outros assuntos aí. E é isso. Mas é mais um assunto para a gente seguir. Sim, isso mesmo. Agradecer as pessoas que vão assistir, que vão poder tirar um tempinho para refletir, para acompanhar a gente nessa reflexão. Mas agradeço, né, essa oportunidade de poder falar, de poder me comunicar, poder também colocar para fora as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto, poder colocar o meu eu, a minha ação no mundo, e através disso poder ajudar, ainda que seja só uma pessoa, né? Mas essa pessoa vai me deixar feliz. Pessoal, eu também só tenho a agradecer. Eu estou aqui, quero que vocês vejam esse vídeo, curta, compartilhe,
inscreva também para a gente incentivar mais a gente, ou de repente até sugerir, mandar uma mensagem, sugerir um tema também, para a gente pensar a respeito de como a gente vai colocar aqui. Também a gente agradece e vamos seguindo. Começamos o ano agora, né? Tem muito assunto pela frente, muito vídeo pela frente. E é isso aí, gente. Até um próximo vídeo. E muito obrigada por assistir mais um vídeo nosso. Até logo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijos e até logo para vocês.